Hello everybody, how are you? Estamos começando mais uma videoaula do ETEC Idiomas, oferecido pelo IFNMG. I am really happy to say that you're here at the end of the first module of this English course. Eu estou muito feliz que você tenha chegado ao final do primeiro módulo deste curso. Congratulations! Parabéns! Você chegou a Lesson 18. Essa etapa vencida é uma grande conquista e será a sua base para continuar progredindo em seus estudos na língua inglesa. Revisar os conteúdos já estudados faz parte do processo de aprendizagem, e isso propiciará a você uma maior fluência neste idioma. Por isso, nesta lesson, você retornará aos principais itens linguísticos que foram apresentados ao longo das 17 aulas anteriores. As atividades propostas para o fechamento deste caderno são semelhantes às questões encontradas em testes de proficiência de inglês. Então, vamos verificar os objetivos de hoje? Nós temos apenas 2 objetivos hoje, que são retomar os conteúdos dos cadernos 1, 2 e 3, revisando os itens linguísticos abordados, e o segundo, praticar os conteúdos respondendo questões semelhantes às dos testes internacionais de proficiência. Já em Nova York, Christine conta a Rosa sobre as experiências que está vivendo no seu trabalho. Então, durante a conversa, ela é interrompida pela campainha. Então, veja o que aconteceu no tópico 2, Everything was awesome. Então, nesse diálogo, você pode ver alguns itens linguísticos que foram apresentados ao longo deste módulo. Então, acompanhe a revisão do conteúdo para lembrar e exercitá-los novamente. No reencontro entre Dub e Christine, você pode perceber o uso do verbo to be. Veja, I am sorry, Chris. It's your turn now. O verbo to be possui 3 formas diferentes no presente, dependendo da pessoa, sujeito, com qual ele é utilizado. O quadro a seguir apresenta a conjugação e as contractions deste verbo. Então, nós temos aqui, só para relembrar, o subject, I, o verbo to be, am, you, are, as contractions aqui, I'm, your, he is, né, his, she is, she's, it is, its, we are, we're, you are, your, e they are, their. Ok? Rosa, depois de falar com Christine ao telefone, fica ansiosa para contar a Carly que Dub realmente foi até Nova York para reconquistar o amor da amiga. Então, acompanhe o diálogo no tópico 3.1, Verb to be. Para formar as negativas com o verbo to be, acrescenta-se not após o verbo. Então, veja a fala de Rosa. No, I'm not. Kenna is not that different from the USA, right? Já nas perguntas, o verbo to be aparece antes do sujeito. Observe as perguntas que Carly faz a Rosa. Carly diz, I sure am. Billy is an amazing guy. But let's talk about you. Are you excited about your trip? E Rosa responde, yes, I am. E Carly pergunta, and are you nervous? Então, neste diálogo, apareceu o artigo definido an. Então, vamos acompanhar o tópico a seguir para revisá-lo, juntamente com o artigo definido e indefinido the e a. Os indefinite articles a e an são utilizados para o masculino e feminino, apenas com palavras no singular. O definite article the serve para masculino, feminino, singular e plural. Em síntese, os indefinite ou definite articles não variam de acordo com o gênero, masculino e feminino. Então vamos ver no slide número 4. Nós temos aqui os exemplos. Of course, and worst case scenario, you can get an interpreter. I think there's a good chance I can have a good trip. A great trip. And I always hear people say that the Canadian people are very nice and friendly. Então nós temos o artigo definido aqui. The Canadian. Ok? A seguir, você irá retomar as preposições de lugar que permitem localizar algo ou alguém no espaço. Quando indicamos a localização de algo ou alguém, sempre fazemos uso de prepositions of place, preposições de lugar.
Então, observe na ilustração a relação de posição dos objetos. Vamos ver? Nós temos aqui inside, on, perceba a posição da bolinha aqui, onde ela está. At, near, under, over, below, above, round, around, through, among, between, behind, in front of, along, across. E no próximo slide, nós temos também a continuação dessas preposições. Nós temos essas aqui. Up, down, opposite, onto, off, into, out of, past, next, by ou beside, against, over, from to e towards. Observe o uso de algumas dessas prepositions nas falas de Carla e Rosa. Ela diz, ok, now tell me the truth. Are you going to tell your Brazilian friends that you had a nice time here in Chicago? Então, preposição in. Leave some space to buy some winter gear at the shops in Montreal. Então, nessa última frase, leave some space, Carly utiliza a forma imperativa para dar um conselho a Rosa. Então, vamos acompanhar o tópico a seguir para revisar esta forma verbal. A imperative form é utilizada para dar ordens, conselhos, instruções ou informar as direções. Na forma afirmativa, utiliza-se apenas o verbo sem sujeito. Então, no caso de instrução, ordem ou conselho na forma negativa, acrescenta-se a partícula don't antes do verbo. Então, vamos observar os exemplos. Então, nós temos aqui as frases no imperativo. Don't pack too many clothes. Don't, né? Pack too many clothes. They have fantastic stuff there. Oh, and don't take too much luggage. Leave, o verbo no infinitivo seu to, some space to buy some winter gear at the shops in Montreal. No tópico a seguir, iremos revisar as horas e as preposições at, on e in para falar sobre o tempo. Então, podemos informar as horas de uma forma bem simples para dizer que são, por exemplo, 6h47, basta dizer 6:47. Já quando se trata da hora inteira, em ponto, acrescentamos a expressão o'clock ao número. Vamos ver nos exemplos a seguir. Então, nós temos aqui alguns exemplos das horas para revisar. Então, nós temos aqui 5 horas, it's 5 o'clock. A hora exata, você utiliza o'clock. Ok? 5:30, você pode dizer 5:30 ou 5:30. Ok? Horas quebradas, 7:40 no caso aqui, 7:40 ou 20 to 8. E a outra que vocês aprenderam também, 22:05, 22:05, 10 ou 5 ou 5:10. Quando se fala de tempo, seja ele em horas, dias, meses ou anos, utiliza-se as preposições at, on e in. Vejamos. Então, nós temos aqui, utiliza-se at, percebam aí, at, com as horas. Então, o exemplo, on Friday at 8:30 a.m., ok? Com as horas. Outro exemplo, uso de on, com os dias da semana, utiliza-se on. Exemplo, Carlton works at the Plaza Restaurant on Thursdays. Usamos on com o dia da semana. Com os meses do ano, utiliza-se in. Então, exemplo, Rosa is going to Canada in December. Ok? Esses exemplos mostram alguns casos de uso das preposições on, in e at. Então, a seguir, você irá revisar as diferentes formas possessivas. Então, em inglês, existe mais de uma possibilidade para expressar a posse de algo. Uma delas é por meio do uso dos possessive adjectives. A outra é por meio dos possessive pronouns. Os possessive adjectives, como o próprio nome diz, são adjetivos e por isso são sempre seguidos de um substantivo. Então, observe que, ao contrário dos possessive adjectives,
os possessive pronouns não são seguidos de substantivo. Então vejamos na tabela. Nós temos this is my book. Está vendo que o adjetivo aqui está seguido de um substantivo. This is mine. Não tem nenhum substantivo aí. Where's your pen? Adjetivo, ou substantivo mais o possessivo. Where's yours? Yours não acompanha um substantivo. His boots are beautiful. His boots and his are beautiful. Okay? Her dress is green. Her dress, adjetivo ou substantivo mais o pronome possessivo. Hers is green. Lembrando que her substituindo her dress. We like our classes. Our e o substantivo, classes. We like ours. Ours substituindo our classes. They read their English books. They read theirs. Their substituindo todo their English books. Ok? Então perceba que, com exceção de my, cujo correspondente é mine, a diferença na escrita do possessive pronoun é o acréscimo de um S. Yours, hers, ours e theirs. Uma vez que he já possui um S final, ele não sofre alteração. Por fim, preste atenção que o possessive adjective it não possui um possessive pronoun correspondente. Outra maneira de expressar a posse é o possessive case. Nesse caso, o possuidor recebe o S, apóstrofo S no final, e aquilo que é possuído vem logo a seguir. Assim, se você for mencionar uma viagem que Rosa fará ou fez, basta dizer Rosa's trip. No diálogo entre Rosa e Carly, o possessive case aparece na seguinte fala. On Friday at 8:30 a.m., my flight is with the same airline as Carlton's flight, but mine is a bit earlier. Então vejamos outros exemplos de uso dos possessive case. Do caso possessivo, né? Que chamamos em português. Então nós temos aqui, quando temos um substantivo plural terminado em S, acrescenta-se apenas o apóstrofo. Então, por exemplo, her friend's trip was fantastic. Então nós temos apenas o S e acrescentou apenas o apóstrofo. Quando houver um substantivo irregular no plural, como por exemplo, children, acrescenta-se apenas apóstrofo S. Então, por exemplo, the children's seats are by the window. The children, plural, apóstrofo S. Nomes próprios terminados em S, como por exemplo, Chris ou Janice, acrescenta-se o apóstrofo S. Exemplo, Chris' suitcase is old, ou Janice's plane is big. Apesar de terminar em S, você acrescenta apóstrofo S. E por fim, quando você precisar mencionar vários donos, terá que analisar a situação. Então observe, John, Mary and Pete's flight is early. Então nesse caso aqui, o voo é dos três ao mesmo tempo. Então só colocou apóstrofo no último elemento. John's, Mary's and Pete's flights are early. Então cada um tem um voo diferente. Então percebam que eu coloquei o apóstrofo S em todos, quando cada um tem um voo diferente. A seguir, revise o present simple e adverbs and expressions of frequency. O present simple é utilizado quando se faz afirmações referentes a algo vivido no presente, tratando sempre de hábitos, rotinas e ações que ocorrem com regularidade. Um exemplo desse uso na conversa de Rosa e Carly é Well, I don't speak French fluently, but I usually get by with a dictionary. Quando Rosa utiliza usually, often and always, ele está se referindo a ações que ocorrem com regularidade através do uso de advérbios de frequência. Em frases com verbo to be, os adverbs of frequency são posicionados depois de am, is e are. Exemplo, I am usually excited before an air trip. Além dos adverbs of frequency, podemos usar outras expressões que indicam a quantidade de vezes que algo é ou foi realizado. Então lembre-se que essas expressions of frequency podem vir no início ou no final da frase. Por exemplo, she takes a flight every week. Every week, toda semana. We pack our bags every night. Every night, toda noite.
Então, utilizamos o present simple associado aos adverbs e às expressions of frequency. Então, por este motivo, é importante relembrar o uso deste tempo verbal nas formas afirmativa, negativa e interrogativa. Vamos ver a seguir. Então, na forma afirmativa, o present simple dos verbos nada mais é do que o infinitivo do verbo sem a partícula to. Então, vejamos o exemplo. I guess not, but in some parts of the country, people speak French, not English. O speak está no infinitivo sem o to. Nesse exemplo, não aparece, entretanto, nenhuma frase com as pessoas he, she ou it, nas quais o verbo sofre uma pequena modificação. Ele é acrescido de s, es ou ies, com exceção do verbo to have, que muda para has. Veja o exemplo. Carlton relaxed for 5 minutes before his night shift. O exemplo aqui, ó. Relaxes, mudou o verbo, acrescentou es. Nas frases negativas, utilizamos o seguinte auxiliar. Do mais not é igual a don't, ou does mais not, doesn't. Observe o uso da forma negativa na frase a seguir. I don't speak French fluently, no exemplo que eu dei para vocês. Então, se essa frase fosse a respeito de ou sobre Rosa, elas seriam She doesn't speak French fluently, ok? Nas perguntas, os auxiliares do e does também aparece posicionado na frente do sujeito. Então, por exemplo, nós temos aqui Where do you stay when you travel? What does she wear on plane trips? Então, quando as perguntas são yes or no questions, as short answers utilizam o mesmo auxiliar da pergunta. Então, nós temos Do you have many bags? Yes, I do. No, I don't. Does she enjoy flying? Yes, she does. No, she doesn't. No tópico a seguir, você irá revisar o uso do verbo dare to be para indicar a existência de algo. O verbo dare to be significa haver ou existir. No entanto, não é necessário que exista algo físico, concreto. Então veja algumas frases do diálogo entre Rosa e Carly. I think there's a good chance I can have a great trip. Outro exemplo. Is there a good chance I can have a great trip? Yes, there is. No, there isn't. Então lembre-se que para expressar posse utilizando o verbo ter, utiliza o verbo to have. Por exemplo, I can have a great trip. They have fantastic stuff there. Então, o verbo dare to be pode ser utilizado junto com substantivos contáveis ou incontáveis. Então, no tópico a seguir, vamos acompanhar o uso de some e any com esses substantivos. Ao utilizar o verbo dare to be, é preciso considerar que estamos lidando com itens no singular ou no plural, o que nos leva à questão dos countable or uncountable nouns. Os countable nouns são aqueles substantivos que podem ser contados em unidades e, portanto, podem ser colocados e utilizados no plural. Já os uncountable nouns só podem ser utilizados no singular. Na conversa entre Carly e Rosa, as amigas usam os termos clothes and tips. Tanto roupas quanto dicas são contáveis, portanto, countable nouns. Já quando Carly usa o termo luggage, bagagem, ela se refere a algo que não pode ser contado em unidades, logo, um uncountable noun. Para perguntar, quando há de alguma coisa contável, utilizamos how many, por exemplo, how many bags are you taking on your trip? E se for incontável, utilizamos how much, por exemplo, how much luggage are you taking on your trip? Quando queremos dizer que há muito de alguma coisa, utilizamos a lot of ou lots of, que podem ser usados tanto para countable como para uncountable nouns. Por exemplo, there's a lot of stuff in your bags. Outro exemplo, there are lots of bags for you to carry on your trip. Já para dizer que há algo em excesso, enfatizar que a quantidade é maior do que necessário, utiliza-se to, com many e much, que são utilizados respectivamente com countable nouns e uncountable nouns. Então observe o uso de many e much nas frases a seguir. Então nós temos don't pack too many clothes, ou por exemplo, oh, and don't take too much luggage. Para dizer que não há nada de alguma coisa, utilizamos any, que pode ser usado tanto com uncountable quanto com countable nouns. Então acompanhe algumas situações de uso no slide a seguir.
Nas frases negativas, any significa nenhum ou nenhuma, ok? Então nós temos there isn't any problem with my visa. There aren't any plane tickets to Toronto. Nas frases interrogativas, o any assume o significado de algum, alguns ou alguma, algumas, com o sentido de que qualquer um ou qualquer quantidade, ok? De qualquer um ou qualquer quantidade. Is there any plane ticket to Toronto? Are there any winter clothes in your luggage? Também podemos expressar quantidade utilizando some. Ele é utilizado em frases afirmativas, tanto com countable quanto com uncountable nouns. Some significa algum ou alguns, alguma, algumas, no sentido de uma quantidade indefinida. No diálogo com Rosa, Carly se refere a uma quantidade indefinida de espaço na mala de Rosa. Some space, algum espaço. Assim como a quantidade indefinida de equipamento de inverno. Some winter gear, alguns equipamentos de inverno. Nesses dois casos, space e winter gear são countable nouns. Mas quando Rosa diz a Carly que some people are simply not very talkative, ela está referindo-se à quantidade indefinida de pessoas que é um countable noun. No tópico a seguir, você irá revisar o present continuous para falar sobre ações em andamento. Outro tempo verbal utilizado para se falar sobre o presente é o present continuous. Diferentemente do present simple, utilizado para expressar hábitos, rotinas e ações que ocorrem com regularidade, o present continuous expressa ações que estão ocorrendo no momento da fala ou em andamento. E por essa razão, frequentemente vem acompanhado de expressões como now, at the moment, current, etc. Quando Rosa diz a Carly, I am still putting it all together, quer dizer que a ação de reunir as coisas para a viagem ainda está em andamento, enquanto ela conversa com a amiga, mas a ação ainda não foi concluída. É possível identificar um verbo no present continuous pela terminação ing, adicionado ao verbo principal. Para formar corretamente os verbos no present continuous, lembre-se de que se o verbo terminar em ie, essas letras serão substituídas por y, antes do acréscimo do ing. Por exemplo, die, que é D-I-E, você vai escrever dying com y, lie, lie, tie, tying. Então, depois de relembrar como conjugar os verbos no present continuous, acompanhe no tópico a seguir alguns modal verbs. Então, can e may pertencem a um grupo de verbos reconhecido como modal verbs. Esses verbos não variam em função do sujeito com que são utilizados e tampouco o verbo que os acompanha muda ou sofre qualquer acréscimo. Exemplos do diálogo entre Rosa e Carly. I can have a great trip. You can get an interpreter. Então, primeiramente, vamos falar de quem, que pode indicar a seguir. Pode indicar habilidade ou falta dela, como na fala de Carly, I can't understand it all. Ou seja, ela não pode ou não consegue entender. Carlton de jeito nenhum. Outro, possibilidade, como na fala de Rosa, ela diz, I can have a great trip. Então, nessa frase é possível que ela tenha uma ótima viagem. Outro exemplo é quando Carly brinca com Rosa sobre a possibilidade de ela conseguir um intérprete. You can get an interpreter. O verbo modal may, apesar de também significar poder, é utilizado para pedir ou dar permissão. Então, nós temos o exemplo aqui quando Carly pergunta a Rosa, May I suggest something? Nessa frase, Carly pede permissão para sugerir algo à amiga. E também may pode indicar possibilidade como quando Rosa diz I may be wrong. Nessa frase, Rosa refere-se ao fato de que pode estar errada quanto a Carlton está indo para uma cidade no Canadá, próxima à fronteira com os Estados Unidos. A seguir, revise o uso dos pronomes oblíquos que te permitirão referir-se a terceiros. Muitas vezes, ao nos referirmos a outras pessoas, coisas e animais, utilizamos pronomes. Em inglês, dependendo da posição dentro da frase, utilizamos um tipo de pronome diferente. Os object pronouns sempre são aplicados depois do verbo. Então, observe o uso dos pronomes nas frases da conversa entre Rosa e Carly. Ela diz, People often try to help you. Tell me the truth.
ou I can't understand him at all. Então veja na tabela a seguir os object pronouns correspondentes aos subject pronouns. Então nós temos aqui a correspondência, nós temos subject pronouns, object pronouns me, subject pronoun you, he, him, she, her, it, we, us, you, e they, them, ok? Neste tópico, você viu que a posição dos object pronouns não varia na frase. Então, no tópico seguinte, vamos acompanhar a revisão do verbo modal would. Outro modal verb que é frequentemente utilizado em inglês é would, que indica uma situação irreal, hipotética ou imaginária. Por exemplo, would funciona com os demais modal verbs. Ele não varia em função da pessoa ou subject pronoun, e é seguido de um verbo no infinitivo sem a partícula to. Vamos verificar os exemplos. Nós temos aqui, would you like me? Would you like my help to pack? Would you? Would Christine marry Dupe? Então perceba aqui a resposta, yes, she would, no, she wouldn't, em respostas curtas. Nós temos outro exemplo, Rosa wouldn't get in trouble in Canada, and Rosa would not get in trouble in Canada. She'd like, aqui contraído também, to receive a gift from Billy. E Carly would like to receive a gift from Billy. Com o uso do would like, você pode se comunicar de maneira educada. Então, no tópico a seguir, você irá revisar o passado simples. O past simple é um tempo verbal utilizado principalmente em narrativas de fatos, ações ou histórias já concluídas e ocorridas em um momento específico do passado. Então, observe o diálogo entre Carly e Rosa. E Carly e Rosa utilizam os verbos had, was, learned e met, pois estão falando de acontecimentos específicos e terminados no passado. Em relação à forma, os verbos em inglês dividem-se em dois grupos, regulares e irregulares, conforme a regra de formação do past simple. Para os verbos regulares, acrescenta-se a terminação ed. Para verbos terminados em y, suprime-se a última letra e acrescenta-se ied. Nesse tempo verbal, não ocorre a variação da terceira pessoa do singular, he, she, it, como no present simple. Lembre-se que para formular perguntas no past simple, você precisa do auxiliar did. Então vamos nos exemplos da posição do veja nos exemplos a posição do auxiliar, tanto ao formar as questions, quanto para elaborar as short answers. Então nós temos o exemplo, did she like the surprise? E a short answer, yes she did, no she didn't. O auxiliar did também é utilizado para formar frases negativas. Então, como no exemplo, Dub didn't travel by train. Ou, por exemplo, Carlton didn't stay in Chicago. Então, após revisar o uso do past simple, vamos acompanhar no tópico a seguir as formas comparativa, superlativa dos adjetivos. Quando comparamos duas coisas, lugares ou pessoas, utiliza-se a comparative form. Então, no diálogo entre Rosa e Carly, você pode ver um exemplo de comparative form quando ela fala de Carlton. Here's more secretive than any person I know. Então, conforme o exemplo, podemos observar que Carly compara Carlton a outra pessoa, ou melhor, a qualquer pessoa que ela conhece. Neste caso, quando fazemos comparações, o primeiro aspecto a se considerar é se o adjective ou adjetivo é short, curto, long ou irregular. Então, vamos acompanhar os exemplos. Nós temos aqui, Billy is older than Carly. Carly is younger than Rosa. Carly is more talkative than Carlton. Dub is more enthusiastic than Christine. Outro exemplo, traffic at night is better than traffic in the morning. E Rosa play basketball worse than Carly. Para as formas superlativas, ou seja, quando você quer colocar alguma coisa, lugar ou pessoa em posição de destaque, usamos o mesmo raciocínio utilizando para construir frases na forma comparativa. A diferença é que
a partícula then não está mais presente. Em vez de ER, temos EST. E no lugar de more, temos the most. Observe as frases e perceba que the sempre acompanha os superlativos, ok? Vamos lá. Nós temos aqui, como exemplos do superlativo, Dub is the oldest in the group. Carly is the youngest. Outros exemplos com adjetivos mais longos aqui. The most secretive person they know. Carly is the most competitive girl in the group. The most competitive. Dub is the best stand-up comedian at the pub. Is the best. Midday is the worst time to catch a bus. The worst. Adjetivo irregular. Revisados comparative and superlative form, acompanhe o uso do future, going to, no tópico a seguir. Então, para expressar uma ação planejada ou intenção no futuro, utiliza-se going to, acompanhado pelo verb to be, o verbo to be, que funciona como verbo auxiliar, be going to. As frases que você irá conferir tratam de intenções ou planos, então por isso utilizam-se o going to. As frases negativas seguem a mesma lógica de construção, apenas acrescentando a partícula not. E as short answers do going to, future, também utilizam o verbo to be na sua composição. Então vamos ver os exemplos. Nós temos aqui, and when are you going to leave? Aqui é uma pergunta. Rosa, na negativa, is not going to spend Christmas with her parents. A pergunta, is she going to help her friends to pack? Short answer, yes, she is. No, she isn't. Ok? Revisar o conteúdo já estudado é importante para fixar a sua aprendizagem e propiciar uma melhor fluência nas habilidades de speaking, listening, writing e reading. Ao longo deste curso, você acompanhou uma série de ações comunicativas, tais como apresentar a si mesmo e a as outras pessoas, fornecer e solicitar informações de caráter pessoal e a respeito de meios de transporte, falar sobre sua família e sobre seus gostos e preferências. Pode conhecer também uma série de itens lexicais referentes a alimentos, vestuário, doenças, clima, habitação, atividades de lazer, esportes e até mesmo como programar uma viagem. Além disso, estudou os tempos verbais e itens linguísticos necessários para falar sobre hábitos e rotinas em casa e no meio educacional, present simple, e sobre ações que ocorrem no momento da fala, present continuous. Também estudou tempos verbais utilizados para narrar atividades ocorridas em um momento específico do passado, past simple, e para falar de planos e intenções no futuro, o going to. E viu ainda como expressar a habilidade ou capacidade de realizar uma ação, can, como fornecer e solicitar permissão, can e may, como fornecer e solicitar direções dentro da cidade, o imperative form, e como comparar pessoas, lugares e coisas, comparative e superlative forms de adjetivos. Todos esses conteúdos são os primeiros passos em uma caminhada que ajudará a construir parte do seu conhecimento necessário para que você possa, no futuro, ter um maior conhecimento e prestar um exame internacional de língua inglesa. Dedicação e motivação são essenciais para um bom aprendizado, então por isso procure mantê-las sempre ativas na continuação deste curso. A última aula deste módulo chega ao fim e eu fico grato a todos pelo empenho e por terem chegado até aqui. Eu gostaria de agradecer ao IFNMG pela oportunidade, a toda a equipe do ETEC Idiomas pelo suporte, aos tutores, os coordenadores e toda a equipe técnica e pedagógica do CEAD, o Centro de Educação à Distância, que tornou tudo isso possível. Então saiba que por trás da minha pessoa existem uma centena de outras trabalhando para que você alcance o seu objetivo. Então é isso. Gratidão a todos e até a próxima. See you. Bye bye.